Olá, professor Tiago, tudo bom? Então, professor Tiago, eu tenho essa cópia de 80 e poucas páginas e essa aqui de 240 e poucas páginas. E a gente, no meio desses maravilhosos, né, conhecimento adquirido pelo Cesare Beccaria, dos delitos e de penas, deixou bem claro, né, a parte que o senhor mesmo tem abordado daquele primeiro trabalho que o senhor passou pra gente sobre o iluminismo, né, no século XVIII, que fala sobre o autor. E eu fiz uns resumos, tanto assim, eu tenho pra mim, mas falar assim não sei como explicar, mas vamos lá. O livro dos delitos e de pena é um autor italiano, Beccaria. É o sistema criminal na sua época do século XVIII. Viveu os momentos filosóficos e humanitários, ao qual pertenceu a tão conhecida, e tem a linguagem jurídica que utiliza um método dedutivo, né? E por Beccaria, a importância da escrita, né? Realizado no Brasil. Foi publicado, né, em 1764, né, os livros Os Delitos e Penas. É uma obra que ela filosófica, né, e humanitária, que ela fala sobre também os enciclopédias, né, que fala sobre Montesquieu e os outros da época. Através dos estudos, tem o cumprimento das penas na Europa, que tem as aplicações, né, que Beccaria sofreu influências os mais diversas, né? A origem das penas como o crescimento da humanidade e o processo das sociedades, que houve a necessidade de instruir vários hábitos. A conduta humana enquadrada nos delitos e criar a imposição de penas para estes. O delito é uma conduta humana e não condizem com a moral e a legislação que rege uma sociedade. Assim como esse trabalho, né, desse autor, de Beccaria, assim ele foi divulgada a real importância da obra historicamente para todos os sistemas jurídicos global. Ela foi um divisor de dois grandes períodos: o período da aplicação da pena cruel totalmente, e desproporcionais aos outros lados, que é os atos publicados do livro de Beccaria, em um período que se busca a humanização das penas através da aplicação pautada proporcionalidade das mesmas. O artigo demonstra que a necessidade desse estudo é importante para a obra. Os delitos e penas de autoria do italiano, né, ele atribui a Constituinte nossa na questão da obra da influências do direito brasileiro, desse pensador, né, Beccaria, do direito, em especial o direito penal do nossa Constituinte. E fala muito sobre a Constituinte. Ela abrange muito, sim, os direitos, a dignidade da pessoa, né, humana, que ela abrange também, né, assim, enfatiza, ela explica o quão foi importante, né, nessa obra, devendo determinar, fala sobre essa legislação que rege uma sociedade, devendo determinar sanções que impeçam os atos, né, à sociedade. Ela tem uma preocupação de mostrar para o autor, visando o fortalecimento das leis e buscando assegurar a vingança privada contra os atos ocorridos dentro do grupo, deixando nas mãos do Estado e o poder de punir, né? A lei de Talião, que foi falado, como mesmo o senhor chamou muita atenção antigamente, né?
que foi uma das primeiras manifestações da humanizar a pena, que tentou instituir a sanção penal, pois essa lei apresentou uma limitação das penas a serem aplicadas ao delinquente, ou seja, a pena aplicada deveria corresponder ao prejuízo causado. Nota-se que também a relação dos delitos e pena na própria Bíblia, como fala sobre Caim e Abel, né? Aquela passagem bíblica, sendo importante ressaltar que as necessidades de respeitar um delinquente. Então, o livro, o autor, ele enfatiza a importância, né, da necessidade que tem o autor. Ele mostra, ele retrata, ele ressalta, né, a importância de respeitar o delinquente na real proporção de que aplicar a sanção correspondente com o ato ilícito praticado, como os da Idade Moderna, como o renascimento das concepções humanísticas, foram aprimoradas as ideias Em alguns países, as penas ainda não eram praticadas de forma cruel, em respeito aos princípios fundamentais anteriores dos princípios penais, utilizando equilibrar e cumprimento das sanções dos ilícitos. Me recordo, assim, no longo do livro, foi falado sobre no Oriente Médio. Lá no árabe, ainda existe, ainda se tem ainda a questão de como ainda é utilizada, se causa a pessoa rouba, eles vão lá ainda e tem ainda num jeito assim de penalizar, né, a sanção, né, seria desse delinquente. Temos também no começo do semestre, que o senhor também abordou para todos, e o caminho para almejar a humanização penal, ganhar status dos princípios da dignidade humana. O direito penal começa a se preocupar com o estudo de execução da pena, modificando assim as bases de conduta, impostos, e o cumprimento da lei começa a se exigir a presença da legalidade e da anterioridade com os princípios centrais nos tipos penais. A influência de Beccaria no Código, a influência de Beccaria no penal, como era um economista e jurista italiano, mostrou que a preocupação de aplicar a pena em toda a Europa era a sua preocupação e era muito clara, pois o autor do livro de penas, publicado em 1764, é importante ressaltar que a Revolução Industrial ganhou força no padrão da vida das pessoas, que começava a mudar também. Surgiu o consumismo. O consumismo e a crescente desigualdade social também ganha força, aumentando consequentemente as práticas criminosas. Conforme vai aumentando o padrão de vida, mais se ganha a massa de desigualdade, né, entre as pessoas, entre a sociedade. A obra de Beccaria influencia todo o pensamento moderno, fazendo transformação no tratamento de delinquentes, né, que isso é notório nessa obra. Muitos países mudaram suas legislações penais. Beccaria ainda permitia situações de ser humano com um trabalho forçado, ele fala na sua obra. A prisão perpétua, até mesmo a própria pena de morte em certos casos. Mas Beccaria buscava a preocupação na sua própria pessoa, em razão para poder ter uma visão mais ética para passar, né? Essa continuidade que nós temos hoje, essa aplicação dessa sanção que nós temos nos dias atuais das penas, são incompatíveis com o modelo humanizado
defendido por Beccaria. Fizemos essa, como fazer como aconteceu em países do Oriente Médio, como eu havia falado, os cortes de mão, braço, né, no Oriente Médio, em casos de furto, roubo. Essas penas ainda são resíduo, né, esquício dos tempos passados. E alguns lugares ainda continuam. Lembrando que o tipo de penas são fruto da própria lei de talião, sendo tipo de vingança contra o ato realizado pelos delinquentes, só agora legalizada pelo próprio Estado. A maioria desses conflitos surge na própria herança cultural de cada povo, pois não permitindo a pena de morte. As de caráter perpetuoso. Já o povo de origem árabe, né, vê um extremo vigor nas sanções penais, bem como os cumprimentos de decisões judiciais, aceitam a penalidade e a penalização física dos delinquentes de forma que esses são reparados os prejuízos causados, a aplicação mais severa da pena. Também temos falado também, assim, os tópicos que eu sempre coloquei assim, são os grandes divergências multiculturais, ajuda a entender. O direito penal, sendo esses vários tipos de tratos dados ao criminoso, levam a refletir sobre a importância da pena sobre o delito praticado. A visão da figura criminosa foi reformulada após a obra de Beccaria, por Johnson Halder, com a sua obra States for Prison English, em 1777. Iniciou uma humanização em todo um sistema prisional, nesse sentido que foi formulado. Era uma crítica sobre pena de morte também, nesse caso. Então, voltando à obra de Beccaria, foi um macro, né? Foi importante na luta de concretização dos direitos da dignidade da pessoa humana no sistema penal. Beccaria penetrou na Constituição do país. Na maioria da Constituição esteve o fundamento da Magna Carta de João Sem Terra, em 1215. As ideais da dignidade dos delinquentes somente foram abordados com a obra de Beccaria. Então, Beccaria, o quanto ele foi, assim, ele se destacou nessa obra. A importância da Constituição brasileira, ainda no período da monarquia, em 1824, na presença da obra de Beccaria, na Constitucional, reproduzidas as primeiras regras sobre o direito prisional. Na Constituição permitiu as penas de morte. Em 1934, garantiu os princípios dos devidos processo legal, surgindo ainda o Instituto de Fianças do princípio da inocência, entre outros. Pois visto também que a novidade mais relevante dessa Constituição foi a Constituição de retroatividade do in meius e a proibição da retroatividade do in pejus, iniciando assim os princípios que posteriormente seria conhecido como o da retroatividade da lei. A Carta Constitucional de 1967, as garantias expostas, contidas, foram mantidas ou mais organizadas, foram mantidas e não organizadas, pois era um governo militar autoritário e conservador. O princípio defendidos de Beccaria e que estão em nossa Constituição atual, temos lá no artigo 5º, que não é crime sem lei anterior que a defina e nem pena sem prévia cominação legal. Por esse conceito tem-se que só será definido como crime a conduta humana proibida e determinada pela lei, e que a lei deve ser anterior ao fato a ser punido. Diz respeito do tempo da lei.
E os princípios da legalidade sobre a necessidade da definição do fato como criminoso. Beccaria menciona a necessidade de dois princípios sendo complementar um ao outro. Os princípios da legalidade constam no artigo 5 do inciso 2, atual Constituição, que determina: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, coisa senão em virtude da lei. Deixar claro essa determinação sem respeitar o ordenamento jurídico, o ordenamento jurídico em vigor e cumprimentos das leis positivadas, assim que a lei determina, deverá ser cumprido. Se houver a prática de todos os atos contrários dessa determinação legal, deverá de ser considerado como crime. O sujeito praticamente deve atos e será sancionado de acordo com a lei. É importante também exaltar que Beccaria já fazia menção dos princípios do seu livro. É comum a posição das penas e não constava na legislação positiva. Beccaria entendia que somente cumprindo as leis estava determinadas pela legislação e que esse chegaria a um direito penal realmente eficaz. Temos lá o princípio da proporcionalidade, princípio da introatividade, princípio da personalidade das penas, princípio da presunção da inocência e princípio da publicidade. Inclusão pelo presente do trabalho, é possível perceber que a relevância influencia essa obra de Beccaria e trouxe todo o sistema jurídico global e podendo todo o sistema ser um efeito no sentido mais uma ênfase no direito penal constitucional no Brasil. O Beccaria foram um dos marcantes constitucionalismo para o direito penal, sendo desde a primeira Constituição de 1824 os princípios lançados por ele e constava na mesma. Beccaria escreveu a real necessidade de uma visão. Beccaria tinha uma visão incrível na área do direito penal, diferente de todas o que existia sobre o crime, em especial sobre o criminoso. Isso é dádiva de Deus, né? Beccaria teve. Sua obra faz pensar no mantido muito relevante aos crescimentos desenfreados da violência e da delinquência da sociedade atual, visando sobre o ponto de vista jurídico do direito penal e deve ser usado como uma ferramenta de prevenção à prática criminosa, ou seja, simples fato da existência de dever causar temor no indivíduo para que possa pensar e refletir antes de praticar algum crime, algum ato criminoso. Nessa obra também podemos não podemos deixar de falar dos momentos chamados o atual, que deve ser levado em consideração do princípio da dignidade humana. Este momento, o direito se atém a lidar apenas com um crime de grande relevância, a ter como meta principal a recuperação dos agentes criminais, pois muitos desses agentes precisam ser vistos como possível portadores de transtornos mentais, pois outros fatores como destruturação familiar é extremamente necessário à economia e levar a cometer crimes, mas todos precisam, portanto, de um apoio, o apoio do Estado e não simplesmente serem encarados como criminosos, mas também uma necessidade de concretização geral, mas somente no caso no Brasil há uma forma global humanismo e universal das penas, pois muitos países ainda adotam a pena de morte. Trata-se de uma forma horrenda dos seus prisioneiros. Ainda isso, extrema importância combater os fatores culturais impregnados na sociedade, ainda mais acreditar na incontestável, na redução das práticas criminosas através da redução da maioridade penal e do prolongamento das penas privativas da liberdade. Portanto, esse tipo de penas
principalmente a privativa de liberdade, quanto a maior da sua extensão, e crê-se que isso já está provado e carreta no indivíduo desconstituição moral, um círculo de desumanizado, elevando o nível de preconceito social. Assim, o Estado, como agente detentor do poder de punir, se empenha em preencher as lacunas ainda existentes e atuais nas legislações, procurando a aplicação dos princípios da humanização e nas penas preconizados aos direitos fundamentais do ser humano, objetivando assim a preocupação moral e psicológica do indivíduo e a reinserção na sociedade, e também deve contribuir no sentido a proporcionar uma chance para que se possa voltar a ser um cidadão. Esse é o meu trabalho.